Olá pessoal, meu nome é Amanda e hoje eu vim falar sobre Sol da Meia-Noite, o novo livro da série Crepúsculo. Eu não tenho o livro físico, a Amazon não enviou ainda e eu não me aguentei, então tive que comprar o e-book. Esse era o nível que eu tava de ansiedade. Primeiro eu acho interessante falar sobre a minha história com o Crepúsculo, né? Eu vi o filme quando lançou, em 2008. Então, eu achei que eu tinha visto o filme e sabia tudo de Crepúsculo. E aí, enfim, eu vi Lua Nova emprestado, Eclipse minha mãe comprou a versão econômica e Amanhecer foi o primeiro livro que eu comprei com o meu dinheiro. Foi uma emoção muito grande, eu lembro até hoje. Depois de um tempo eu fiquei sem ler, li Percy Jackson, enfim. Mas Crepúsculo fez uma parte muito importante da minha vida. E aí agora, quando falou que ia lançar O Sol da Meia-Noite, eu resolvi, vou comprar Crepúsculo pra reler. E aí, eu nunca tinha lido Crepúsculo, né? Então aí eu comprei Crepúsculo e li, né? Até marquei uns cortes aqui, maravilhosos. Lua Nova, eu consegui trocar no Scooby, até tá meio baleadinho, mas olha o tanto que eu marquei. Gente, eu não imaginava. E depois, Eclipse, também marquei um monte. E Amanhecer, que aí esse livro eu já tinha. Então, tinha já marcas minhas já de leitura. E aí, a minha experiência de releitura foi muito incrível, porque eu tinha uma lembrança vaga de Crepúsculo e eu tinha gostado. Mas agora no reler e reassistir os filmes, eu vi, meu Deus, eu amava, eu gosto, é bom mesmo, sabe? A autora escreve bem, tem uma mitologia por trás. Enfim, então, ao reler eu tive uma experiência muito boa. E nisso eu entro com preconceito. Por que eu tava meio com medo de reler Crepúsculo? Porque eu tava com medo porque Crepúsculo teve, meu Deus, foi um bafafá falando mal. Muitas pessoas davam notas ruins e nem tinham lido, sabe? Chegava nesse nível. E eu acho que posso comparar com filme. Se você pega a Netflix, você vai assistir o que você quer. A animação, o terror, enfim, né? Não está certo? Cada um assiste o que gosta. Cada um lê o que gosta também. Então eu acho que o preconceito é bem fundado. Eu tava com bastante medo ao reler, de ter experiência diferente, mas eu amei tanto, eu viciei, que eu tava dormindo 11 horas da noite, que eu durmo às 10. E meia-noite, assim, pra poder terminar. Então, e relembrar, né, revendo os filmes, lembrar o meu sentimento ao rever os filmes. Crepúsculo é um filme horrível, mas Lua Nova já é tão fiel ao livro. Eu lembro da minha sensação ao ver no cinema. Amanhecer, que tem aquela guerra que não tem no livro, né, e eu ficava assim, o que eles estão fazendo e tal. E eu chorei novamente ao rever. Então são experiências muito legais de ser reavivadas. Sol da Meia-Noite, ele é Crepúsculo só. Na verdade, teve essa dúvida, os fãs tiveram essa dúvida porque ele tem 770 páginas. Então foi tida essa dúvida se seria um compilado da série, se seria Crepúsculo e Lua Nova, enfim, mas não. Sol da Meia-Noite é só Crepúsculo. Começa com Edward conhecendo a Bella e termina com Edward no baile, enfim. Então, por que tem tanta página, Amanda? Porque revive alguns momentos do passado dele. E o Edward, ele tem uns pensamentos muito mais profundos. E então, indagações profundas, tem relacionamento com a família. Então, tem todo um parâmetro maior, por isso que tem mais páginas. O que foi mais incrível ao ler esse livro é que eu consegui ter um panorama geral da série. Um ângulo diferente de Crepúsculo, consegui ter uma experiência mais completa e entender melhor o todo, sabe? Por isso eu gosto de livros nos dois ângulos. Então foi muito incrível ver e aí comparar com a Bella e conseguir fechar um livro assim completo. Porque o Edward, ele tem o poder de ver a mente dos outros. Então a gente também consegue ver o ângulo do Jacob de Crepúsculo, quando o Edward vê o Jacob, o ângulo do Mike, da Jessica, dos amigos da Bella, da família, da Rose ali, do Emmett. Então consigo ter um ângulo muito maior de tudo. O livro, ele começa com o Edward se sentindo intrigado pela Bella e achando que ele tá perdendo os poderes dele porque ele não consegue ver o pensamento dela. Ele fica meio na dúvida. Mas nada que deixe ele muito louco, né? Por isso. Mas na sala de biologia, quando ele sente o cheiro dela, ele sente um desejo excomunal, assim, de matar ela, porque ele nunca sentiu um cheiro tão doce, ele nunca sentiu tanta vontade de sangue. E o Edward, ele faz muito tempo que ele não bebe sangue, eles bebem sangue animal, enfim. E isso, ele planeja o assassinato dela de várias formas, enfim.
E ele consegue se conter graças ao respeito que ele tem ao pai e à filosofia de vida que o pai dele mostra a ele. Mais à frente também o Edward relembra, no período que ele achou que ele poderia... que ele encontrou outros vampiros e falaram que a alegria da vida era beber sangue humano e que o Carlyle estava privando ele disso. Então, um tempo depois, quando o Carlyle já tem a Esme, ele resolve ir embora e testar isso, mas matar pessoas que realmente merecem, enfim. Só que ele vê que assassinato por assassinato é assassinato. Então, ele decide voltar e o Carlyle recebe ele de braços abertos, mas ele se sente uma decepção meio que por isso. Então, ele respeita muito o pai dele, a opinião do pai dele, e por isso ele decide realmente não matar a Bella. E ele vai passar um tempo longe. E aí ele fica esse tempo longe e volta. E aí tem aquela questão que é meio problemática pra mim, que sempre foi. Que em One Novel o Edward decide deixar a Bella. Isso eu sempre pensei, mas por que ele deixou ela se apaixonar por ele? Por que ele se aproximou se ele sabia que a todo momento ele não era seguro pra ela? Esse livro responde essa pergunta. Então, por quê? A primeiro momento o Edward ele chega em casa e a Alice ela vê dois futuros. A Alice, irmã dele, ela tem poder de ver o futuro e como o Edward lê mentes, a gente entra na mente da Alice. E a Alice, ela vê dois futuros. Ou a Bella morta, o Edward matando ela, ou a Bella se transformando em vampira. Dois futuros. E é uma cena muito incrível porque ele se revolta contra isso. Ele fala, não, isso não vai acontecer, isso não vai acontecer. E aí a Alice vê esses dois futuros e ela fala, já acabou, você já tá apaixonado por ela. Então não tem como, mesmo você indo embora. E ela até mostra a Bella desolada e tal, como acontece em Lua Nova. E ela fala assim, você vai voltar, você não vai conseguir ficar longe, já não é possível. E aí entra a trama do destino. E aí eu consigo compreender melhor o Crepúsculo por isso. Quem sabe ou não, eles trabalham almas gêmeas ali mesmo. Que a Bella já foi destinada a ter o Edward, que o Jacob já foi destinado a amar a Bella porque ela ia gerar um filho do Edward. Isso tudo já estava destinado a acontecer. Então, é meio que trata de destino. Então, o Edward não podia ficar longe da Bella, porque a todo momento ele ia voltar. Tanto que em Lua Nova ele fala pra ela que mesmo se aquilo não tivesse acontecido, ele ia voltar pra ela. Então, já estava meio que destinado a acontecer. Por isso que eu recomendo ler a série Crepúsculo antes de ler Sol da Meia-Noite, porque a gente já tem outra compreensão do todo. O interessante é a gente conseguir ver a relação familiar com todos, né? O respeito que ele tem com o Carlyle, a Esme e o instinto maternal dela, o Emmett e a descontração dele, o quanto ele gosta de ser vampiro, o Jasper e o autocontrole que ele tem que impor, e o poder dele, como ele é muito maior do que é apresentado em Crepúsculo, a Alice e a imensidão da visão dela, e como é tão relativo, os caminhos, as ramificações, dependendo de escolhas de cada um, é muito incrível ver também. E também a relação do Edward com a família, o amor intrínseco ali, além da Rosalie e do que a gente vê que é assim, que a Rosalie ela tem muito ressentimento, mas que isso logo a gente vê também o amor que ela sente pelo Edward, pela família dela, e embora ela não goste daquela vida, e o momento que os dois começaram a se ver como irmãos. E aí que o Edward se recusa a esse futuro. Ele não quer impor a Bella virar vampira, e ele não quer também matar ela, obviamente, porque ele já começa a se afeiçoar a ela e também a ver inocência. E a ver características da Bella que nem mesmo ela enxerga, porque a gente vê ela exaltando tanto o Edward. A gente vê a Bella como ela enxerga o Edward com várias qualidades, enfim, que ele não se enxerga. E o contrário, o Edward vendo cada qualidade da Bella, a bondade, a responsabilidade dela, que ela não enxerga em si mesma. E que a gente às vezes também não enxerga, porque são coisas que ela não acha relevante falar no livro, mas que ele vê e ele observa cada coisa que ela faz com uma admiração. Então a gente consegue também ver outro ângulo da Bella e outras características. A partir desse momento, o Edward se recusa a ver possibilidades de futuro. Então ele decide, eu vou me afastar, eu consigo me afastar dela. Até que o Mike... não tem jeito. Até que o Mike convida a Bella pro baile e ele começa a despertar o ciúme nele. Porque pra quem não sabe, o Edward ele nunca se interessou por ninguém dessa forma, ele nunca sentiu ciúme em 100 anos. O que nos torna a ver o quão profundo é o amor do Edward, porque em 100 anos ele nunca gostou de ninguém, em 100 anos ele disse que ele nunca descobriu que a felicidade, quanta felicidade está com a Bella. Então, nossa, que
que forte, que profundo. Só que aí esses filmes acabam ele querendo se aproximar da Bella e não conseguindo ficar longe dela. E quem sabe ele pensando, mas quem sabe isso possa dar certo de alguma forma. Uma esperança que às vezes é balançada, mas que ele se prende muito a essa esperança. A todo momento ele espera que em algum momento a Bella vá ver o monstro que ele é e querer se afastar. Então a todo momento ele tem que dizer, agora ela não vai suportar, agora ela vai sair correndo. Então ele não se enxerga como uma pessoa boa, ele acha que a Bella vai enxergar isso também. E a Alice, ela tem uma visão sobre a clareira, que vai ser o nó que vai definir os caminhos pro futuro. Ou ele mata a Bella ali, ou a decisão que eles tomarem ali vai fazer com que o futuro se desenrole. Então ele tem bastante medo, mas ele decide que ele é capaz de fazer isso. E aí tem a cena que ele consegue ouvir o coração dela, que ele beija ela, e é uma cena incrível como ele descreve o beijo pra ele, como nunca havia experimentado algo daquela magnitude. É muito incrível o beijo descrito pelo Edward. Também é incrível ver o Jacob, porque como o Edward enxerga o Jacob como uma criança, um menino, né? Mas esse menino aí vai competir contigo, meu querido. Vai ser seu genro no futuro, por essa você não esperava. E como os pensamentos do Jacob são puros e infantis. E eu queria tanto ver Lua Nova pra quando o Edward volta e ver o Jacob totalmente mudado e quais eram os pensamentos dele naquele momento. Também temos os pensamentos do Charlie, que é o pai da Bella, e que o Edward consegue enxergar, muito leves, não forma frases completas, mas sentimentos. Então também é uma mente mais fechada e peculiar como a da Bella. E ao contrário da mãe dela, a mente da mãe dela grita, sabe? Ele fala que a mente da mãe dela grita e ele consegue escutar super de longe. Então, dois opostos conseguiriam criar a Bella, que é uma mente que ele não consegue escutar. Tem a cena do beisebol, que eles jogam e aí aparece o James, a Victoria e o Laurent, e ele consegue enxergar neles, e ele não repara muito na Victoria, isso é importante pro futuro da série. Então aí o James querer perseguir a Bella, e aí a culpa que o Edward começa a sentir por ter colocado ela naquela situação. No livro e no filme, a Bella ela vai ficar com a Alice, né, no hotel. Ela se separa do Edward e aí a gente não sabe o que o Edward tá fazendo. E no livro a gente consegue ver pelo ponto de vista dele que ele começa a perseguir o Laurent. E o Laurent faz eles de palhaço. E é muito incrível que a gente consegue ver o poder da Alice, que ele fala, Alice, pra qual lado a gente vai? Vocês vão pra aquele lado e tal pessoa vai acertar. E eles vão já pra aquele lado. Isso é bem incrível. E aí a gente descobre que o James fugiu via aérea, com um helicóptero. E aí eles conseguem ver isso, o Edward fica muito frustrado e ele decide ir buscar a Bella. Outra coisa que eu queria muito saber era o que ele sentiu quando ele chegou lá e a Bella tinha fugido. Quanto ele sentiu. E então foi muito incrível ver isso. Só que o Jasper tava lá, e o Jasper ele controla emoções. A todo tempo o Edward estava a ponto a se desequilibrar e a se desesperar, e o Jasper tava controlando ali os sentimentos pra que ele tá focado ali, conseguir realmente matar o James e salvar a Bella. Eles andam num carro, uma velocidade e tal. Ele consegue chegar lá a tempo e ele consegue prender o James pro Jasper e o Emmett matar ele. E quando ele vê a Bella, na verdade, ele nem se importa mais, com o sangue dela ali no chão, a dor de não salvar ela. E quando ele vê que ela tá mordida, ele tem que tirar o veneno e salvar. Essa parte, eu queria muito ver pelo ponto de vista dele. E eu vejo que, ele estava a ponto a matar ela. Ele ia matar ela, e mesmo a Alice chamando, pedindo pra ele parar, ele não conseguia. Até que a Bella fala, Edward, você consegue, enfim. E aí ele consegue porque ele vê a confiança dela nele. E isso faz ele ser forte o bastante pra parar e salvar ela, no caso. E ali, a ponto que ele chega no hospital, fica com a Bella lá, e a gente vê também a Alice, e todo o desenrolar de como foi ela montar a cena falsa do que aconteceu com a Bella, que ela caiu de uma escada e ela levou sangue, e ela fez um monte de coisa. E é muito incrível ver todo o desenrolar, porque parece um filme de ação, assim, que é muito legal. E quando o Edward ele vê a fita, porque o James ele gravou um vídeo, né, da Bella lá, e ele vê. A partir do momento que ele vê o quão mal, ele se culpa muito, e ele vê o quanto ele tá fazendo mal pra Bella, quanto a Bella seria feliz com outro humano e tal. E ali ele toma a decisão que ele toma em Lua Nova. É ali. Ele toma a decisão de que ele vai deixar ela. Assim que ela estiver melhor, ele vai deixar ela. Isso já é tomado ali, é muito interessante a gente já ver essa decisão prévia dele. O quanto ele já estava decidido há muito tempo a já deixar ela. Mas que ela pede pra ele ficar e ele pensa, tá bom, vou ficar mais um pouquinho, tá? Mas assim que dá alguma coisa, eu vou ter que dar tchau pra ela. Ele ainda fica, mas ele sabe que não é o certo a fazer. E aí Lua Nova finalmente desencadeia
que ele realmente vai embora. Embora a Alice tenha uma visão da Bella super em depressão, mas ele acha que isso logo vai passar e ela vai ter um final feliz, porque ela merece, e ele não tem nada a trazer a ela. Ali no carro também mostra, enquanto ele tá indo pra salvar ela, ele pensa, se ela não sobreviver, eu vou ao Volturi. Tudo já encaminhando pro próximo livro. Mas, infelizmente, a autora falou que foi muito cansativo pra ela escrever Sol da Meia-Noite. Era pra ter saído já há 10 anos atrás. E foi muito cansativo pra ela, então ela não pretende escrever Lua Nova, Eclipse, nem Amanhecer pela visão do Edward. E isso é muito triste pra mim, muito, 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 porque ela deu muita esperança. Porque a partir do momento que você lê Sol da Meia-Noite é tão bom, é tão bem desenvolvido, o Edward é um personagem tão legal de ler que é triste não saber que vai ter uma lua nova, que é a parte que ele realmente deixa a Bella, o tempo que ele ficou longe dela. Quando ele descobre que ela morreu, imagina o que ele sentiu a ponto de querer ir lá se matar. Quando ela vem e ele descobre que ela tá viva, o alívio que foi isso. E todo esse processo, a questão do Jacob, o que ele sentia? Porque no livro ele é tão de boa em Eclipse, diferente do filme. Ele é muito de boa em relação a isso. Eu queria saber se realmente, por dentro, ele tava tão de boa. Ou ele é compreensivo. Ele realmente abriria a mão dela, né, Jacob, porque era o melhor pra ela. E queria entender isso também. E Amanhecer, principalmente. A lua de mel, ele se contendo pra não machucar ela. Ele descobrindo que ela tá grávida. Quando ele começa a amar a filha, porque a princípio ele não gosta, ele odeia, né, por estar matando o amor da vida dele. Então toda essa questão eu queria ver pelo ponto de vista dele. Mas a gente consegue entender, por exemplo, ele vê ela dormir. É muito estranho, né? Não é muito legal, querido. E como ele vê a Bella como uma criatura frágil, porque ele é muito forte, né? Então ele vê a Bella como uma criatura muito frágil, que pode se quebrar a qualquer momento, que pode se machucar muito fácil, morrer muito fácil. E ele se vê como, quem sabe, um possível protetor dela. E nisso ele tenta protegê-la. Embora ele se veja sempre como um mal, né? Tanto que Sol da Meia-Noite, a Bella é o sol e o Edward é a meia-noite. E ela é o sol iluminando a meia-noite dele. É incrível o aprofundamento que esse livro traz para todos os personagens, principalmente pro Edward, né? Mas para todos os personagens. Conhece um pouco de cada um. Simplesmente ele é incrível. Pra você que gosta de Crepúsculo, ele é maravilhoso. Pra você que não gosta, dê uma chance, quem sabe, pra esse livro que vai te fazer gostar. Porque eu gosto muito de Crepúsculo, eu gosto da mitologia, eu gosto da escrita, eu gosto dos personagens. Então, esse livro foi incrível e eu estou muito triste de não ter continuação. Mas é aquela esperança, né? A gente tem esperança, né? De que, quem sabe, tenha. E eu vou ler, porque eu sou muito ansiosa, de verdade. Quando chegar o livro físico, eu venho trazer lá no meu Instagram. Então me siga por lá, porque eu vou mostrar eu abrindo essa embalagem, tendo meu ataque. Dê aquele like se você gostou desse vídeo, se você gosta de Crepúsculo. Deixa aqui nos comentários o que você achou desse livro, se você já leu, se tem intenção de ler. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Se inscreva no canal, que me ajuda muito, muito, muito. Eu vou ainda ler algumas citações aqui que eu achei interessantes, por último aqui, antes de finalizar o vídeo. Por que aquela humana irritante tinha nascido? Ela me arruinaria. Eu era a última pessoa que poderia proteger Isabella Swan. Não havia nada no mundo que oferecesse mais perigo a ela que eu. A ideia de Bella ser perigosa para qualquer um, independente do que estivesse dirigindo, me fez gargalhar enquanto ela passava direto por mim, olhando para frente. Então, rezei pro Deus dela. Porque se houvesse algum poder mais elevado, benevolente, no universo de Bella, sem dúvida nenhuma, ele ou ela se preocuparia com essa filha tão corajosa e bondosa. O que o Edward pensa do Jacob, já no final aqui. Será que aquela casinha bonita e bagunçada ficaria em Lapush? Ele imaginando ela já com o Jacob. Espantei a ideia. Era só um ciúme irracional. Ciúme era um sentimento tão humano, ao mesmo tempo poderoso e sem sentido. Eu não sentia a menor vontade de vê-la imortal. Meu único desejo, minha única necessidade, era ver a vida dela imune à escuridão, e essa necessidade me consumia. Enquanto eu puder, enquanto for permitido, enquanto isso não a machucar, até o sinal aparecer, até que seja impossível ignorá-lo. Ele fala sobre deixar ela, né? E, por último, duas coisas, né? O primeiro é a última frase que a autora fala. E, finalmente, agradecendo aos leitores que ansiosa e pacientemente esperaram por esse livro. Eu nunca o teria terminado sem esse apoio. Você pertence a essa página. Por favor, comemore. Uma coisa aqui que eu preciso compartilhar. Dedico este livro a todos os leitores que nos últimos 15 anos se tornaram parte tão importante da minha vida. Quando nos conhecemos, muitos de vocês eram adolescentes, com olhares encantadores e radiantes, cheios de sonhos para o futuro.
Espero que nesses anos que se passaram, vocês tenham concretizado seus sonhos e que torná-los realidade tenha sido ainda melhor do que vocês imaginavam. Muito obrigada por assistir até aqui e até a próxima.